Leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 4, a tentação de Jesus. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador, aproximando-se dele, lhe disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito, e com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. E Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, e para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho no mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores, e disse-lhe Jesus: Sigam-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam no barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou e eles, deixando imediatamente o seu pai e o barco, o seguiram. Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas dele, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos e paralíticos, e ele os curou. Grande multidão o seguiam, vindos da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Aqui aprendemos que a tentação vem para todos, não por Deus, porque Deus não tenta ninguém, mas pelo diabo, e até Jesus passou por isso. Só que ele nos deixa duas chaves preciosas de como vencer a tentação. Primeiro, não dando crédito quando o diabo quer destruir a nossa identidade de filho, colocando a dúvida se tu és filho de Deus. Deus fazendo ou não fazendo, nem ele deixa de ser Deus e nem nós deixamos de ser filhos. Tudo faz parte do processo para que possamos vencer. E em segundo lugar, vencemos a tentação pela palavra. Em todas as tentações, Jesus vencia o diabo não com gritos, não com brigas, mas com está escrito. A Bíblia é a nossa arma de guerra para sabermos vencer. Depois de vencer, além de sermos servidos pelo próprio céu, Deus nos dá pessoas preciosas para continuarmos a caminhada. Os discípulos apareceram, pessoas importantes vão aparecer ao seu lado quando você vencer a tentação.